Meus irmãos, eu tenho percebido, irmãos, uma necessidade de nós, irmãos, estudarmos, e aqui eu quero propor para os irmãos um estudo, meus irmãos. E é bom que os irmãos depois me dêem uma resposta, os irmãos do Face também, para a gente continuar orando e direcionando esta palavra. Meus irmãos, eu queria muito falar para a igreja. Hoje é culto de doutrina, não é? Culto de doutrina. E doutrina, irmãos, eu me lembro, missionário, quando a gente começou a cooperar com o pastor José Batista, e muito pouco ele dava oportunidade para nós no culto de doutrina. A Valéria conhece. Mas um dia ele me deu oportunidade, e quando eu fui levantar, ele falou assim, é doutrina, viu? Mas graças a Deus, o Espírito Santo sempre dirige de alguma forma. Mas como, meus irmãos, a gente está esperando Jesus agora, hoje, mas não sabe se teremos outras oportunidades. Eu queria propor para os irmãos, a gente começar nas terças-feiras, para não ficar todas as terças. A gente pode fazer uma, depois pula e dá oportunidade para os irmãos, depois a gente volta. E está no meu coração, irmãos, nós estudarmos. Muito obrigado, amado. Algumas doutrinas bíblicas. Eu tenho conversado com alguns irmãos, e há ainda algumas interpretações, ou algumas dúvidas, com algumas doutrinas bíblicas, que seria bom a gente relembrar. Seria muito bem, faria muito bem para nós relembrarmos. Por exemplo, a doutrina, o estudo, o ensino do batismo com o Espírito Santo. E às vezes eu conversei com algumas pessoas e eu percebi que houve uma dúvida quanto ao batismo no Espírito Santo e o batismo em águas. É duas coisas diferentes, não é? Batismo em águas é um mandamento. Há dois mandamentos, há duas ordenanças, melhor dizendo, para a igreja. Há duas ordenanças. E essas duas ordenanças, uma é o batismo e outra ordenança é a ceia do Senhor. Não é? Então, isso não é o batismo com o Espírito Santo. Aí eu queria falar aqui sobre o batismo com o Espírito Santo. Mas aí a gente precisa voltar um pouquinho. Porque para ser batizado do Espírito Santo ou para ser batizado em águas, precisa ser salvo. Não é? E aí vem a doutrina da salvação. Mas, irmãos, para entender, compreender, preservar, resguardar, guardar a salvação, precisa também entender um pouquinho antes da salvação, que é a doutrina do pecado. Então veja, meus irmãos, que essas doutrinas bíblicas, e que são bases para a nossa fé, e que nós devemos defendê-las, tanto para nós conservar, e também para ensinar a outros, eu achei por bem nós começarmos um estudo um pouco mais sistemático em algumas doutrinas bíblicas básicas. Então a gente estuda numa terça-feira, depois pula uma volta no assunto. Então, e vamos assim, vamos estudar a doutrina da salvação, depois a doutrina
do batismo, e assim nós vamos, as ordenanças, essas doutrinas básicas. Não que os irmãos não saibam, mas, irmãos, se a gente não tomar cuidado, hoje as coisas vão querendo tomar uma forma e um rumo diferente daquele que nós aprendemos e daquilo que está na santa e gloriosa palavra de Deus. Outro sim, irmãos, e aí a gente pode assim, cada terça-feira que a gente for estudar este tema, a gente pode colocar lá no Face, a irmã Márcia já entregar alguns versículos antes para os irmãos, e lendo na semana, para que os irmãos já se interem um pouquinho do assunto. Outro sim, algo que eu percebi, às vezes eu gostaria de falar também. Neste culto, meus irmãos, especialmente esses que nós estamos estudando as doutrinas, seria muito bom você trazer um papel e uma caneta, porque aqui não é um curso, né, teológico, nós não temos tempo, mas você pode anotar alguma coisa, vai ser a gente olha a doutrina, a parte básica, mas você anota o texto, vai para casa, depois você confere, leia mais os textos, mais alguns versículos que nós deixamos para os irmãos como referência. O irmão anotou, a irmã anotou, e aí o Espírito Santo, você em casa, orando, em comunhão, em consagração, na leitura diária, você pode aprofundar um pouco mais, o Espírito Santo trazer para você um esclarecimento maior, um aprofundamento maior, uma edificação ainda mais daquilo que nós estaremos estudando. Os irmãos estão entendendo? Então seria bom, não dá, irmãos, para vir num culto assim, sem você ter uma caneta, um papel, porque você não vai conseguir guardar, né? A gente não consegue, e também não conseguimos fazer todas as leituras. Então anote aquilo que você achar que é importante, você recapitular depois. E, meus irmãos, uma resposta para a gente começar, só para que os irmãos tenham uma pequena ideia, né? E aí a gente vai fazendo essas pequenas aulas, cultos consecutivas, para iniciar, falarmos sobre a doutrina da salvação. Pastor, mas eu já sou salvo, glória a Deus por isso. Mas, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que nós precisamos perseverar até o fim. Então é muito importante saber recapitular e guardar isso. Outro, meus irmãos, e outros, tem alguns questionamentos com respeito à salvação. Por um lado, alguns dizem assim, e a gente às vezes se depara muito com isso: olha, eu sou tão ruim, eu cometi tanto mal, eu sou tão pecador, que olha, acho que para mim não tem jeito. Vocês já ouviram isso? Uma coisa totalmente equivocada com respeito à salvação. A pessoa não acha merecedora da salvação. Agora pergunto para os irmãos que foram alcançados com esta tão grande salvação: nós merecíamos, irmãos? Nós éramos bons? De forma nenhuma. Eu me considero o pior, irmãos. Não há mérito, meus irmãos, não há mérito. A salvação não é meritória, ninguém tem mérito para receber a salvação, é graça de Deus. E vamos estudar sobre a graça. O que é isso então? Por outro lado, há aquelas pessoas que dizem: não, mas eu não preciso disso aí da salvação, eu já sou uma pessoa boa. Ótimo. Eu já sou uma pessoa honesta, todos deveriam ser.
uma pessoa de moral, de caráter. Olha, eu ajudo as pessoas, eu olho para o próximo. Ótimo. Chegou alguém para Jesus e começou a dizer estas coisas também para Jesus. Olha, tudo isso eu observo desde a minha meninice, Jesus. O Senhor disse àquela pessoa, ou àquele jovem: ainda te falta uma coisa. Irmãos, a salvação é primordial. Então, meus irmãos, a pessoa pode fazer tudo de bom, mas todas as suas obras, por melhores que sejam, estão maculadas pelo pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, irmãos, o ruim precisa da salvação, e aquele que se acha bom com mérito também precisa da salvação, porque ela não é alcançada com boas obras e com mérito nenhum pessoal. Oh, meus irmãos, a salvação se alcança pelo sacrifício, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus. Então nós precisamos pensar um pouco nisto, meus irmãos, defendendo a nossa fé, aquilo que nós cremos, e também passando para outras pessoas, irmãos, porque o tempo, como disse a nossa irmã, está próximo, está muito próximo, e nós precisamos expandir e pregar este evangelho, falar desta salvação, irmãos, e em Cristo, pela fé, pela palavra, com essas boas novas de salvação, arrancar ainda, meus irmãos, nesta última hora, pessoas que já estão, meus irmãos, indo de passo largo para o inferno. Vocês entendem? Pode dizer amém? Então, meus irmãos, agora, para que tanto os bons quanto os maus, e aqui eu não estou julgando ninguém, eu estou dizendo que tem pessoas que se acham tão mal que não merecem a salvação, outros tão bom que não precisam da salvação. Para que todos esses, meus irmãos, fiquem nivelados e entendam a necessidade da salvação, o porquê precisam da salvação, e como a salvação se opera na vida do homem. O primeiro ponto a ser meditado, pensado, olhado na palavra, irmãos, é o problema do pecado. Porque quando o homem reconhece esta doutrina, quando o homem reconhece que é pecador, ele sente a necessidade de um Salvador. Se o homem não entender o problema do pecado, e para onde o pecado leva, e o que o pecado gera, ele não vai ter a necessidade de buscar a salvação e o Salvador. Mas quando isso é entendido, irmãos, aí se vê, se entende, se compreende, se busca a salvação. Ninguém busca água se não estiver com sede. Ninguém busca o alimento se não estiver com fome. Não come por hobby, come por necessidade. Bebe por necessidade vital. Meus irmãos, e a necessidade de alcançarmos a salvação é desta forma. Amém? O primeiro problema do homem é o problema do pecado. Vamos pensar uns minutinhos nisso, irmãos? Olha o que a Bíblia diz sobre o pecado. Abra sua Bíblia em 1 de João. Claro que, irmãos, isso é só uma introdução para os irmãos conhecerem o tema. E se houver um feedback importante da igreja, os irmãos acharem que dá para a gente estudar assim, nós vamos fazer esses estudos. E aí, irmãos, eu gostaria de ter a participação de vocês, com informações, com ajuda, com texto, com aquilo que você pode cooperar comigo neste estudo, com perguntas, com esclarecimento de dúvidas, que aí a gente se prepara para o culto. 1 de João, meus irmãos, capítulo 3, versículo 4, a Bíblia diz assim, não precisa ficar em pé, nós já estamos quase para terminar, mas a Bíblia diz assim, ó, todo aquele que pratica o pecado
também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Eu estou lendo na Nova Versão Almeida. O irmão deve ter na sua Bíblia a tradução que diz assim: qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. O versículo de número 5 diz: e bem sabeis que ele se manifestou, quem? Jesus, para tirar os nossos pecados, e nele, Jesus, não há pecado. Glória a Deus. Irmãos, começamos por aqui. Por quê? Porque há necessidade de salvação, porque o homem, a humanidade, transgrediu, irmãos, a vontade, a lei do Senhor. E aí, meus irmãos, quais foram as consequências do pecado? A Bíblia fala, meus irmãos, da queda no Éden. Sempre quando os irmãos estiverem estudando sobre a doutrina do pecado, há um termo muito conhecido, que é o termo queda. Ali fala da queda do homem no Éden. E um outro termo que é bom os irmãos guardarem é o termo o pecado original. Todas essas coisas nós vamos com calma tirar, meus irmãos, ou recapitular na palavra de Deus, através dos textos bíblicos. O pecado original. Através da queda do homem, lá no Éden, do pecado original. E hoje se fala muito de corrupção. Mas a corrupção não começou hoje, irmão. A corrupção começou lá. A Bíblia fala que lá houve a corrupção total do gênero humano. A corrupção do gênero humano. Nós não estamos falando da corrupção de uma pessoa. Do gênero humano. A humanidade, meus irmãos, caiu. Por isso chamamos de queda original. E o pecado, meus irmãos, ele quebra o relacionamento do ser humano com Deus. Se você pedisse, segundo as Escrituras, uma tradução, um sinônimo para pecado, seria pelo menos dois, mais fácil de se lembrar: rebelião e desobediência. Todos os demais pecados estão ligados a isso. O homem se rebelou contra a vontade de Deus. Deus disse que era para fazer assim e não fazer assim, e ele se rebelou, desobedeceu. Então essas duas palavras é muito bom os irmãos guardarem e anotarem para nós iniciarmos. Pecado é igual a rebelião, é igual a desobediência. Pastor, mas nós já somos salvos. Para você garantir essa salvação até Jesus voltar, ou até Ele vir te buscar, nós precisamos vigiar contra a rebelião e contra a desobediência. Porque rebelião e desobediência é pecado. Meus irmãos, Romanos 3, versículo de número 23. Eu disse que o gênero humano, não foi Adão e Eva, o gênero humano se corrompeu. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz a palavra do Senhor: porque todos pecaram. Todos pecaram. E destituídos foram da glória de Deus.
Uma tradução mais simples: todos pecaram e carecem da glória de Deus, carecem da salvação. Por isso, antes de falar da salvação, nós estamos falando sobre o pecado. É esta a necessidade. Meus irmãos, Atanásio, talvez alguém já leu isso, ou já ouviu. Atanásio é um dos pais da igreja. Olha o que diz Atanásio, um dos pais da igreja. Ele dizia, e deixou escrito, que o pecado é a introdução dentro da raça humana, dentro da criação, de um elemento desintegrador que conduz à destruição. Isso é muito importante você guardar. O pecado é um elemento que entrou na raça humana, que entrou na criação. E este elemento que entrou, ele é desintegrador e ele causa destruição. Sim ou não? Quando o pecado entra numa família, o que faz? Meus irmãos, o Éden, o jardim, funcionava tudo perfeito, irmãos. As frutas, as árvores, o Éden era belo. Se você for para Gênesis, a Bíblia vai dizer que Deus, com a sua palavra, formou todas as coisas. Mas o Éden ele plantou, irmãos. Vocês imaginem, a irmã pregou hoje, quando Deus estende a mão, o que ele faz. A Bíblia diz em Gênesis que Deus plantou no Éden árvore boas para comida, árvore boas para vista. Então o Éden era um lugar perfeito, e o homem era perfeito. Preste atenção, o homem era perfeito, não impecável. Ser perfeito é ter a imagem de Deus, ser perfeito, mas ele tinha a possibilidade de pecar, porque ele foi criado com livre arbítrio. Por isso Deus disse: de todas as árvores do jardim pode comer livremente, mas da árvore do bem, aleluia, não comerás. E aí o Senhor já disse: porque o dia que comer, vai morrer. Deus avisou? Havia a possibilidade? Deus escondeu a árvore? Deus colocou um anjo com a espada desembainhada? Pecado é rebelião, é desobediência. Mas o jardim, irmãos, tinha um sincronismo perfeito. Tudo era bom. Imagina aquela casa que tem um sofá bonito, uma cozinha bonita, um quarto bonito. Pensa que Deus fez qualquer coisa? Irmãos, Adão e Eva levantava, já via um jardim perfeito. Está escrito, isso está escrito, irmão, na Bíblia. Não está escrito sofá, cama, cozinha, mas está escrito que ele plantou árvore boa para a vista. Deus colocou o homem num lugar agradável, boa para a comida. Deus preparou tudo, estava tudo perfeito, sincronizado. Toda viração de dia, Deus descia no jardim. Até que um dia, todo este sincronismo, essa perfeição, um elemento entrou para desintegrar, para destruir, para trazer morte. E esta é a nossa história. Por isso,
necessitamos da salvação. Por isso precisamos guardá-la até o fim. Meus queridos irmãos, e Atanásio diz que este elemento causa destruição. E aí, eu termino aqui, só quis dar essa introdução para os irmãos, depois de dizerem. É doutrina, irmãos, é estudo da palavra. É as doutrinas que talvez você diga, eu já sei. É isso que está no meu coração. Como a gente está aqui de passagem, eu não sei. Jesus trouxe, e é Ele que tira, é Ele que leva. Então, irmão, enquanto a gente está conversando com a igreja, para a gente valorizar muito isto, irmãos. O apóstolo diz assim, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? A irmã disse, agradeço o que Ele já fez, agradeço o que o Senhor já fez, agradeça o que Ele já operou. Irmão, a gente fica num sistema desenfreado, de uma sociedade capitalista, que o ser é mais, que o ter é mais do que o ser, que se busca ansiosamente por tantas coisas, quando o apóstolo diz, ai de nós, o que será de nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Glória a Deus! A nossa condição era esta, irmãos, de pecado, de destruição. E aí Atanásio termina dizendo assim, somente pode ser expelido este elemento destruidor, desintegrador, por meio de uma nova criação. Eu vou te dizer uma coisa para você dar glória a Deus e agradecer a Ele nesta noite. Atanásio, segundo a palavra, olhando para a Bíblia, para o plano da salvação, para a operação da salvação na vida do homem, ele disse, não há conserto para este homem caído, não há reforma para este homem, não dá para dar um jeito neste homem, só pode acontecer uma coisa, este tem que morrer e tem que nascer um novo homem. Por isso Jesus Cristo disse, necessário, Nicodemos, é nascer de novo. Glória a Deus! Levante a sua mão para adorar. Aleluia. Aquele velho Marco não tinha conserto, aquele velho Marco não tinha reforma. Deus disse, eu enviei Jesus, Marco, mas você precisa nascer de novo. Nicodemos não entendeu, falou, mas como pode eu aqui com 1 e... quanto? 1 metro não dá 1,40, 1,60, 1,50, não sei quanto, pequenininho desse. Como que eu posso entrar no ventre da minha mãe e nascer? O Senhor disse, você não está entendendo, Nicodemos, não é sobre este nascimento que eu estou dizendo. O Senhor estava dizendo, Nicodemos, é nascer da água e do Espírito, é um nascimento espiritual, porque você está morto nos seus delitos e pecados. Glória a Deus. Shonai aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Amém, irmãos? Você pode ficar em pé para agradecer. Glória a Deus, glória a Deus. Então o que nós vamos ver? Nós vamos ver nas próximas terças a doutrina do pecado, depois a doutrina da salvação. Na salvação vamos ver justificação, começa com redenção, depois o que é redenção, o que é expiação, o que é justificação, aleluia, e vamos ter a santificação. E a santificação ela dura, irmãos, até Jesus Cristo voltar, porque depois da santificação só tem mais um passo, e esse passo chama
Irmão Ziraldo, chama glorificação. Os santos serão glorificados. Os santos receberão novo corpo, corpo glorificado. Aleluia, glória a Deus. Irmão, eu estou alegre porque Jesus me salvou. Aleluia. E com a salvação, buscando cada dia a santificação, irmãos, a nossa esperança é a esperança da glorificação. Como Cristo foi glorificado, aleluia, você também, meu amado irmão, você, minha irmã, que perseverar até o fim, guardando-se, santificando, aleluia, vai ser glorificada em Cristo. Glória a Jesus. Deus abençoe.